Salve, salve, galera! De hoje a gente vai fazer um projeto residencial na massa, vamos botar a mão na massa hoje, vamos abrir AutoCAD, especificar o projeto de uma casa. Eu vou simular eu sendo o comercial, né, do setor comercial aqui da empresa, fiz a visita na casa, estou trazendo os requisitos do que eu vi com o cliente e nessa casa a gente vai desenhar uma sala de home theater específica para home Dolby Atmos e vamos discutir também um som ambiente na sala, no espaço gourmet, com duas opções que a gente vai ver logo mais como que a gente vai arrumar essa solução para gerar o orçamento para o cliente. E depois, no outro estudo de caso, vai ser um apartamento onde, da mesma forma, eu vou fazer o papel de que eu visitei esse cliente realmente e antes de bolar a proposta comercial, eu vou discutir com o Fernando Nogo 3 sugestões aí de propostas para esse apartamento para não perder o negócio e ele decidir fechar a proposta com a gente. Eu vou receber aqui o Fernando Nogo. O Fernando trabalha comigo aqui na Audio Prime. Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Fernando Nogo, eu trabalho na Audio Prime já tem um tempinho já. E todos os projetos, né, que partem aqui do comercial, eles passam por mim, pelo meu setor aqui, e a gente acaba desenvolvendo, né, os projetos para que possam ser executados depois ou bater martelo ali na decisão de venda ali. É isso aí, é isso aí. A gente se divide aqui, né, na Audio Prime em 3 pilares, né? O comercial, o técnico e o operacional. Se eu estou aqui como comercial, o Fernando está aí como a parte técnica e quando a gente grava aqui algum vlog diário, algum outro conteúdo que mostra um pouco o fluxo aqui da empresa, é sempre nesse formato, né? O comercial ele traz a demanda, passa para o técnico trabalha em cima do projeto, gerando a lista de material. Então, é isso que o Fernando faz. E é legal que, da forma que a gente trabalha aqui hoje, né, nem sempre foi assim. Teve uma época onde eu atuava primeiro em todos os 3 setores, depois, logo então, a gente começou a montar um setor técnico e eu trabalhava no comercial e no operacional, né, agilizando as coisas para acontecerem e fui logo tendo alguns apoios na parte técnica e hoje a gente já tem uma condição de ter cada um responsável no seu setor. Fernando, me diz uma coisa, a gente estava até buscando esse número, né? Quantos projetos tu já trabalhou só esse ano? Em quantos projetos você já trabalhou esse ano para gerar a lista de material aqui na Audio Prime? Desde janeiro, né, a gente trabalha com um ritmo bem acelerado ali, né? Até agora eu tenho um número de 243 projetos que a gente executou dessa parte do Caraca. projeto aqui, né? Cara, a gente ficou de cara até quando levantou esse número, né? Porque a gente vem falando já desde até do final do ano passado como as coisas estão aceleradas e, pô, a gente tá falando em quase 50 projetos por mês desde o início do ano, né? Mas, Sim, cara, sim. vamos lá. Vamos começar pelo home theater, né, Fernando? Sim, aham. Essa casa ela é bem grande, né? Então a parte inicial da casa, que é a parte da frente, ela já começa com essa sala de home aqui. Essa sala aqui, ó, ela é composta aqui, ó, de 4,5 metros de frente de tela, né? Digamos, de parede a parede, e de 4 metros entre a parede da TV e o fundo do sofá ali. Legal, a gente está falando de algo aí como uns 18 metros quadrados, mais ou menos, 4,5 por 4. A gente tem sempre a medida ideal, ela parte de uma sala de home, ela parte do princípio de ser 3 por 3,5. Então, é legal que a gente tem um tamanho de sala que não é quadrado e que segue já essa desproporção necessária, né? De 4,5 por 4. Então, acho que a gente tá dentro. E o que o cliente nos Uhum. pediu aqui, Fernando, foi o que tem de mais moderno
dentro de uma realidade também, né? Do que tem de mais moderno. Ele pediu, conversando com ele, a gente chegou numa sugestão para ele de uma sala Dolby Atmos. Então, a gente vai entrar nessa ideia de projeto, tá? Pode tocar ficha aí Então como tu tá. faria normalmente, pode ir comentando também tuas decisões aí. Tá. Aqui na planta eu sempre dou uma limpada nela para não ter muita poluição visual aqui quando a gente está elaborando um projeto desse. Esse cliente aqui, então, ele tem um rack, né, que ele vai de ponta a ponta na parte da frente da sala dele. Ele é um rack profundo, né, então ele vai caber, né, todos os equipamentos, né, ele tem cerca de 60 centímetros de profundidade. E é um rack baixo, né. Bom, outra premissa desse cliente que também é aproveitar toda a área dele, já que ele vai ter um sofá muito grande, né, que vai ter na parte de trás, e ele quer usar ele todo ali como para ter sempre o melhor desempenho ali no home, em qualquer lugar que ele estiver sentado, aqui os convidados dele. Bom, para uma sala aqui para a gente trabalhar ali com Dolby Atmos, que a maioria dos títulos hoje, né, que são gravados atualmente, tanto seriado quanto filmes, né, tem sempre o clássico 5.1, né, na opção de áudio, né, tanto original quanto alguns dublados, e ultimamente está vindo bastante títulos ali com 5.1.2, no caso, que é um protocolo que a gente utiliza de Atmos, mas é a versão do áudio em Atmos, né. Vou aproveitar e vou me meter um pouquinho. Até pode ir se preparando e eu vou comentando. Falando ali do tamanho mínimo para rack, né? A gente sempre especifica aquela profundidade mínima de 55 centímetros. Isso acho que é uma regra aí que a gente toma para ter pelo menos uns 40 centímetros, 36 centímetros, 40 geralmente a profundidade de um receiver. Então a gente pede 55 centímetros de profundidade para poder ter espaço para manobrar os cabos. A altura do nicho onde fica esse receiver, a gente costuma pedir pelo menos 25 centímetros. Receivers mais normais, eles têm vindo aí por volta de 16 centímetros de altura, 18. Então, algo como 10 centímetros além, né, da altura do receiver para poder fazer a troca de calor pela parte de cima é o ideal, né? E lembrando, o conceito do Dolby Atmos, a gente está falando da tridimensionalização do áudio. Quando a gente tem tanto o senso do senso espacial, né? No eixo X, Y, Z, a gente tem a parte vertical do áudio e a horizontal, que é o normal, do 5.1, e os dois canais adicionais é o que traz a verticalização do áudio, onde dá essa tridimensão de áudio, e por isso que o codec Dolby Atmos tem sido, talvez acho que nos últimos tempos, aí, o queridinho também dos nossos projetos, né, Fernando? Sim, sabe bastante. Isso Pensando aí, numa sala dessa, se a gente trabalhar ali somente com caixas de teto, né, de embutir, né, a gente vai ter todas elas são de teto, né, seguindo o padrão ali do Atmos ali, 5.1.2, são 3 caixas na frente, né, central, esquerda e direita, 2 caixas atrás dos braços do sofá fazendo o surround e 2 caixas no meio, né, fazendo o Atmos, né, o ponto 2 ali final. Eu acho que vale também ressaltar que na documentação de layout padrão Dolby Atmos, a gente não tem essa especificação de um Dolby Atmos 100% embutido, né? Em salas de uso comum, a gente já, ou mesmo por ordem até do cliente, né? A gente deixa isso sempre claro, a gente já utilizou embutir todo o sistema Atmos. Obtivemos um resultado razoável até num dos projetos que a gente andou implementando aqui em Blumenau, teve uma mudança de última hora no projeto, a caixa que era para ser bookshelf acabou indo para o teto. Nós gostamos do resultado, mas nada como ter os canais frontais bookshelves, né? Nesse caso aqui em específico, como o cliente ele tem uma sala específica para home, já foi a demanda dele, tá, Fernando? A gente fazer os 3 canais frontais bookshelf em cima do móvel. Não podemos esquecer de alocar
o subwoofer também nesse projeto, e para ele poder ter mais espaço para o sofá e etc., aí sim, fazer os middle high e os surrounds embutidos. Certo, certo. Aham. Então, a gente só precisa mesmo utilizar então as três frontais, né, sobre o rack. Quando a gente utiliza as caixas de sobrepor, a gente tem um pouco mais de liberdade, né, no espaçamento nelas em cima do home, né, o Francisco, em cima do móvel, onde a gente pode depois, com um ajuste fino ali na parte de calibração dela, posicionar essas caixas melhores, né, angular elas mais para o centro, mais para as laterais, né. Já as demais caixas daí já faz em projeto para elas ficarem fixas daí. Isso mesmo. O que a gente tem nas caixas frontais, né? Se me vem a perguntar qual a distância mínima da caixa do centro para a caixa da esquerda, da caixa, né, do centro para a caixa da direita. Por padrão, 1 metro, 1,10 m é a distância mínima que a gente consegue manter a percepção auditiva, né, de esquerdo e direito para poder ter... Não é o caso, aqui a gente está com uma sala de 4,50 metros de largura, então a gente vai bem isso, como o Fernando falou, a caixa de som frontal, o próprio cabo depois vem por dentro pelo próprio móvel, então esse não é o problema. Ô, Fernando, como é que tu faz com eletroduto na hora de definição assim, de projeto? Tu tem algum padrão de tamanho de bitola, de eletroduto no teu desenho? Como é que tu faz isso? Sempre recomendo eletrodutos grandes, tá? Porque geralmente falta isso lá no final, né? Nas passagens. Sempre trabalhamos ali com a parte com eletrodutos corrugados ali de 1 polegada ali. Há casos ali que a gente trabalha com 3/4, mas o normal é trabalhar com 1 polegada daí. Como está nessa fase de obra, então é muito fácil você fazer a passagem dos eletrodutos e já deixar posicionado, né? Tomada geral de alimentação, a TUG geral, tu chega a especificar o que geralmente a gente coloca como padrão? Na parte de home ali, a gente sempre especifica um condicionador de energia, né? Que é um equipamento que vai fazer a proteção de todos os equipamentos. TV, projetor, receiver, subwoofer, demais equipamentos, players, parte de internet, tudo que tiver interligado nele, é ideal que seja ligado nessa bolha de proteção do receiver, né? Então, do condicionador de energia, perdão. Então, para isso, a gente sempre pede ali 1, 2 tomadas ali, depende do projeto, né? Que a gente já sabe a potência antes, né? Ela vai ser uma tomada ali de 10 amperes, né? 110 ou 220 volts, ou depende do projeto, se vai utilizar um condicionador maior, aí é uma tomada de 20 amperes daí. Legal. Até, Fernando, qualquer coisa a gente não precisamos agora deixar todos os detalhes das caixas, porque depois a gente termina de ajustar esse projeto e posta para a galera mais certinho. Cara, posicionamento de receiver. Como é que tu tem esse trato quando eu trago para ti, né? Às vezes a demanda e o arquiteto às vezes não tem muito essa definição ainda de posicionamento de subwoofer e tudo mais. O que geralmente você recomenda nos projetos? Parte de subwoofer, o subwoofer ele tem uma característica, né, que os sons graves eles emanam melhor no ambiente, né, não precisa ter uma definição exata, né, se eles vão ficar exatamente na frente, na parte central, ou na direita, na esquerda, ou se esse subwoofer vai ficar atrás junto com o sofá no lateral, né. Então isso a gente vê com o arquiteto qual é o layout da sala, para ver se a gente já consegue encaixar esse subwoofer junto nesse projeto ou se a gente precisa ter algum ponto de atenção ali. A gente precisa conversar com o arquiteto, o cliente, para melhor posicionar esse equipamento ali. Na parte do receiver, a gente sempre procura trabalhar com ele próximo da TV ou do ponto que vai no projetor, por questão de distância do cabo HDMI. Porque quanto menor a distância, né, basicamente a gente utiliza um cabo mais barato, né, e a qualidade também fica melhor dele. Ainda mais agora com cabo HDMI 2.1, que oficialmente cabo HDMI 2.1 4K 120
Hz, a gente só tem até distâncias de 3 metros, né? Então, para Aham. principalmente sala aí de home específica para jogadores de videogame, a gente tem que estar cuidando bastante com o posicionamento do receiver. E com relação ao subwoofer, para complementar, quando a gente não sabe bem o tamanho ou não tem ainda como especificar de antemão o modelo do subwoofer, a gente costuma deixar como tamanho mínimo 45 por 45, né? Altura Ah, e sim. largura, né? Para Pensar no caber, tamanho dele. Aham. sei lá, 70, 80% dos subwoofers já cabem nesse 40, de 10 polegadas, né? Um subwoofer de 10 já cabe nesse 45 por 45, né? A profundidade já vai ser a mesma especificada pelo móvel, então tá tudo certo. Bom, esse seria um layout de um 5.1.2, né? Depois eu deixo melhor isso dali com medidas para poder postar para o pessoal. Fora que a parte do home, esse cliente ele tem toda uma parte aberta, né? Tem todo um conceito aberto, que é uma parte de uma cozinha com uma sala de estar e como se fosse uma varanda gourmet, né? Coberta, né? Só que vai ter portas que se abrem. E com uma TV nesse gourmet aqui. Legal, é isso mesmo. Agora a gente está então na área comum, na área social dele. Eu acho que é importante. A gente pode até discutir o que nós faríamos se fosse para integrar home theater com sala de estar e gourmet. Todavia, foi uma pergunta que eu fiz para o cliente na hora do briefing e não há essa necessidade. Eu gostaria aqui de estar trabalhando contigo, Fernando, numa Aham. solução gourmet e estar. Lembrando até que nós poderemos ter uma piscina, um layout até bem específico de algumas casas que às vezes possuem uma piscina na área de fora. Não é o caso, Uhum. mas Uhum. acho que a concepção da ideia até acaba sendo a mesma. A gente podia trabalhar com dois formatos, né? Eu acho que uma opção poderia ser uma matriz de áudio, talvez de dois canais dessa forma, dois canais com aplicativo para controle, integrada, obviamente, à televisão e que a gente tem algum tipo de streaming de áudio. E num plano B, nós podemos trabalhar com um amplificador de dois canais, então, analógico, né? O cliente tem que ir até o local para aumentar e diminuir o volume das zonas, mas igualmente integrado à televisão, e a gente tem que discutir essa questão de integração aí via para streaming de áudio, né? Deixar alguma coisa dessa forma. Com relação a local, né? A local dos equipamentos, é, em princípio, deixaríamos os equipamentos embaixo da televisão, então é uma opção. Foi cogitado também em obra deixar os equipamentos ali no próprio galpão, no próprio balcão do gourmet também, principalmente se o cliente optar por analógico, pode ser que faça sentido. Acho que a Uhum. gente podia tentar discutir as duas ideias, né, Fernando? Podemos Uhum. começar assim, ó. Quantas caixas de som nós podemos colocar nesse ambiente? Cobertura sonora de caixa de som. O que tu usa? Qual a cobertura sonora que você costuma aplicar nos ambientes? Bom, a gente utiliza a ferramenta interna, né, que é a calculadora de som ambiente ali, que foi desenvolvida ali por você. E a gente setoriza, né, os ambientes, né, para poder saber a quantidade das caixas, né. Por exemplo, assim, ó, nesse gourmet, a gente pode já tirar aqui a metragem quadrada dele, de utilização, que em software aqui ó, dá algo parecido com 20 metros quadrados. E aqui na parte do estar e cozinha, 44 metros quadrados. Legal. Isso é bem, acho que bem importante ressaltar. Acho que o primeiro passo, né, é sempre, a gente até cria nossas tabelinhas sempre, né? O primeiro ponto é, cara, quantos ambientes o cliente vai querer sonorizar? Gourmet é um, estar é outro. Pode ser que tivesse piscina, seria outro. Se tivesse um banheiro, seria outro. Por que banheiro é outro? Porque ele não pode estar com o mesmo volume, o banheiro, do que a sala de estar, né? Imagina, o cara vai no banheiro, vai morrer surdo lá dentro, porque o volume Sim, vai estar muito alto o alto. volume. Então, Uhum.
Perfeito. Primeira coisa. Segunda coisa, quantos metros quadrados cada ambiente? E é bom até falar, né? E o pé direito. Nesse caso, a gente tem um Aham. pé direito regular aí, certo? Isso, aham. Aqui a gente tem um corte, né? Porque esse arquivo veio completo, né? Nesse corte aqui, todo o pé direito ele é de 3 metros, né? Até na laje. Então, eu acredito que vai baixar ali uns 15 centímetros ali de gesso, né? Trabalhando ali com perto de 2,85, 2,80, mais ou menos. Perfeito. Pé direito, 3 metros. Gourmet, 20 metros quadrados. Cozinha, 44 metros quadrados. Vamos lá, Uhum. primeiro ponto. Gourmet, 20 metros quadrados. A gente tem a nossa ferramenta de planilha de cálculo por metragem quadrada barra potência, mas eu também aqui sei de cor, é uma planilha que a gente inclusive libera lá para a nossa galera do curso técnico avançado, etc. Mas a gente pode aqui já, para atalhar esse lance todo, vamos lá, 9 metros quadrados, uma excelente cobertura sonora para uma caixa de som a 3 metros. 15 metros quadrados, 12 a 15 metros quadrados, uma caixa de som com pé direito de 3 metros para uma boa cobertura sonora. E 25 metros quadrados, uma cobertura sonora razoável num pé direito de 3 metros. Então, a gente poderia dizer que nesse gourmet, 2 caixas de som nós estaríamos bem, né, Fernando? Sim, aham. Bem dimensionado mesmo. E depois a gente tem na cozinha 44 metros quadrados. Eu acho que até por questão do som não ficar tão concentrado e tão alto, poderíamos colocar 4 caixas de som nessa cozinha, fazendo talvez até um quadrado, né? Lembrando que Uhum. o ângulo de dispersão numa caixa de som ele está por volta de 90 a 110 graus, então quanto mais alto, mais esse ângulo abre, apesar de que a gente vai tendo uma dificuldade na qualidade do som. Dá para dizer dessa forma. Então, a gente tem que ir compensando conforme o pé direito vai sendo muito alto, a gente tem que ir compensando também no tamanho do alto-falante. Uhum. Nesse caso de 3 metros, acho que 4 caixas de som, se a gente fizer de forma quadrada, né? Bem posicionado Uhum. de forma quadrada, a gente vai estar aí com uma cobertura de 100% do ambiente e vai nos atender super, super bem. Uhum. E aqui eu acho que não precisa nem ser caixas tão grandes, né? Por conta do ambiente ser alto, né? Caixa acho que de 6 polegadas ali, acho que já é o suficiente para esse cliente. Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Então tá, Concordo, já vou concordo com você. já posicionando aqui de uma maneira quadrada, né? Esses falantes. Aí vamos lá, né? Agora a Uhum. gente está no primeiro ponto. Já sabemos então os 2 espaços, temos a metragem quadrada, definimos quantas caixas de som estão em cada ambiente. Agora acho que a Uhum. gente começa a pensar um pouco em listar os equipamentos e precisamos já ter uma certo atenção que a gente precisa integrar a televisão. Televisão, Sim. saída ótica, então obrigatoriamente vamos ter aqui que pensar nos equipamentos com entrada ótica, de alguma forma, né? Sim, aham. Pensando no ideal, Fernando, agora a gente vai montar aqui a nossa proposta ideal. Uhum. Amplificador multi-room, 2 canais com entrada ótica, potência suficiente para tocar 2 caixas no gourmet, 4 caixas na cozinha. Que caminho que tu seguiria de equipamento? Bom, aqui a gente já trabalha ali com como se fosse um multi-room, né? De 2 canais. Cada canal aqui, um canal fica na parte do estado cozinha, outro canal, né? Aqui na parte do gourmet. Um canal toca legal 2 caixas estéreo. Pode tocar até 4, mas pode ser que, depende da percepção do cliente, falte potência, né? Então, pensando nisso, a gente pode ter algum outro amplificador para auxiliar essa zona do estado da cozinha para tocar essas 4 caixas, né? Onde a gente pode ter 2 caixas no canal do próprio multi-room e 2 caixas desse amplificador auxiliar. Para tratar a parte do áudio da TV, né? Todas as TVs hoje em dia elas saem com áudio óptico, né? Então esse amplificador ele pode ter uma entrada óptica.
Se ele não tiver, a gente pode usar um conversor DAC, né, e converter esse áudio digital óptico para analógico e entrar nesse amplificador. Se a gente tiver na versão digital dele, né, não vejo por que botar em outro local, já que tem espaço desse cliente nesse rack desse home theater, né? Então a gente pode concentrar todas a parte de equipamentos, tanto do home quanto da área gourmet desse cliente aqui, tanto a parte do amplificador, o amplificador auxiliar, as mídias, né, os players de áudio e vídeo desse cliente. Bom, é isso aí, né? É isso aí, é isso aí. Eu tô abrindo aqui uma tabelinha até para já ir montando essa primeira opção aqui de som ambiente. O que eu estava pensando já? Eu estava pensando um PMR8 da AT, Certo. é um multi-room de 2 canais com entrada ótica. Se ele for ficar embaixo realmente da televisão, a gente pode botar só um cabo ótico de 3 metros, acho que estaria bem resolvido. Se ele fosse ficar embaixo lá como a gente falou ali também, vamos até pensar, acho que nesse caso, né, Fernando, foi tu que também já teve uma conversa a mais ali, cogitou de colocar embaixo da... Quer colocar no home? Não, só estou medindo aqui para, se a gente precisar do cabo aqui, saber já uma prévia. Tá. Define um espaço, seria mais para definir aqui o tamanho do cabo ótico para poder fazer essa conexão. Com relação ao que você falou, né, de especificação de potência, a gente estaria falando de, primeira opção, PMR8, num canal ligamos as 2 caixas, no outro canal ligar as 4 caixas, dá, numa versão mais econômica de projeto dá. O que a gente gosta sempre de levar a opção para o cliente é de colocar um PA200, que é um amplificador que tem a mesma potência de saída dos amplificadores da linha PMR e é um amplificador que trabalha em standby. Então, isso é legal que a hora que acionar o canal pertinente ali à sala de estar, ele já liga em paralelo com esse PA200, né? Cabo ótico, a gente vai colocar, então, 6 caixas de som. Acho que as caixas de som é importante nós colocarmos todas as caixas de som da mesma marca, do mesmo modelo, para a gente ter o mesmo timbre. Nesse caso, como essa é a proposta mais completa, eu vou usar uma LR-E100. Vou seguir aqui, por enquanto, ainda a mesma marca que a gente está trabalhando com equipamentos da AT. Com relação a cabo, né, Fernando? A gente podia botar cabo, eu gosto muito de trabalhar com os cabos da Discabos, pode ser o 2 por 1,5 também, a distância está sendo curta, e vamos botar 100 metros de cabo, acho que a gente resolve esse problema, não, esse projeto, né? Com o equipamento, claro, ficando embaixo da televisão ali do gourmet. Cara, eu acho que nessa primeira especificação de solução a gente tá bem, né? O que faltou aqui é um streaming, equipamento de streaming. Acho que a gente tem 2 caminhos aqui para falar. O primeiro, a gente pode pegar uma Alexa com saída P2, ligar uma Alexa e um cabo P2 RCA e ligar numa das entradas do PMR, né, da matriz de áudio. Uma outra saída que a gente tem seria usar até um streamer, né, um equipamento que recebe, quando se conecta à rede do cliente, recebe o áudio. Nesse caso aqui eu estou até imaginando o AC2 da AT também faz esse trabalho. Mas para a gente acho que ficar com uma primeira opção, eu vou deixar a Alexa, é sempre um plus a mais aí para mostrar para os nossos clientes, né? Eles gostam de usar a Alexa, até mesmo porque vai deixando a casa mais tecnológica. Fernando, se a gente tivesse que colocar eventualmente esse PMR no home theater, eu conseguiria colocar uma Alexa na sala de estar e colocava uma fala um pouco como é que funciona esse roteamento entre Alexa para a galera.
Tá, nesse caso aqui, o equipamento ficando fora do campo de atuação da Alexa, né? Porque o equipamento vai ficar, necessariamente vai ter que ficar aqui junto com o amplificador, né? É possível você utilizar 2 ou mais equipamentos, né, da Echo, da Amazon, né? Onde você cria dentro do ecossistema ali, você cria um grupo, né, de alto-falantes, onde você pode pedir para uma Alexa que esteja aqui na cozinha ou aqui no gourmet, tocar uma música e ele vai tocar nesse grupo, né, tanto nesse equipamento quanto no que está lá dentro no amplificador, ou você pode pedir para ela tocar individual, você pode pedir as ações para uma Alexa pontualmente aqui na cozinha ou no gourmet, para eventualmente ela dizer, toque a música X no dispositivo Home. Aí ela vai mandar, vai fazer esse reprodução dessa música, né, e ela vai jogar lá para o dispositivo chamado Home, né, um exemplo, que está aqui junto com o amplificador aqui. E depois é só selecionar essa entrada dessa Alexa no multi-room daí, para sair tocando nas caixas. Perfeito, muito bom. Outra pergunta de prova, Fernando. Se eu fosse integrar, não é o caso, mas se eu quisesse integrar o meu receiver, o meu home theater ao som ambiente, qual premissa que eu preciso? Que o teu receiver, né, ele tem uma saída pré de áudio, que ela pode ser de uma zona B, onde você só vai ligar e desligar essa zona B, ou de uma zona 2, onde você vai poder ligar individualmente somente a parte do zona 2, né, e com essa zona pré, que é uma saída analógica, né, RCA, você interliga esse receiver com essa multi-room, e você sai tocando, né? Selecionando essa entrada que vem do receiver, você toca o que você selecionar nesse zona B ou zona 2 desse receiver. A gente pode estar utilizando também um subwoofer nesse local, né? Boa, vamos propor isso para o nosso cliente. O que a gente precisa para botar um subwoofer? Acho que seria legal no gourmet, né, Fernando? Às vezes o cara Sim, toma uns negocinhos, quer aumentar um pouco o volume. Seria legal dar essa opção para ele, né? O que tu sugeriria? sim. Bom, pensando aqui na parte do gourmet, que ela é uma parte sempre pense no subwoofer, uma área de festa, para um gourmet, uma churrasqueira, uma varanda, sempre tenta procurar uma parte como se fosse central, assim você tem um melhor aproveitamento nele no ambiente como um todo, né? Olhando para essa planta aqui, a parte que eu vou favorecer gourmet, cozinha e estar seria essa quina aqui, ó, perto do gourmet. Então, a gente pode estar oferecendo, né, essa solução de estar utilizando um subwoofer aqui, ou ele pode ficar em algum outro desses cantos, né? Já que essa porta de vidro que vai ter aqui desse cliente, as folhas vão abrir do centro para as laterais, né? Então, a gente tem essa folha que não vai se mover, né? Então, a gente tem esse canto aqui que não é um canto de passagem, né? Que vai atrapalhar a passagem das pessoas. Já desse lado, como ele tem um balcão, pode ser que ele queira ter alguma banqueta, alguma coisa, né? E se tiver um subwoofer aqui, com certeza, inevitavelmente, o convidado dele ou ele, a família, vai botar o pé em cima do subwoofer e pode estar arranhando ele ou sujando. Particularmente, eu não gosto muito da opção de botar do lado da porta de vidro, porque você tem que garantir que vai usar uma esquadria de PVC. Esquadria de Verdade. PVC, geralmente de marca boa também, né? Produto mais alto valor agregado, ela não vibra. Agora, todas as outras, né? Aquelas esquadrias de madeira, a esquadria mesmo, aquela tipo blindex, ou de alumínio, a gente tem aquele problema de vibração, né? Então, eu gostei bastante e concordo com as tuas observações desse subwoofer aí, né? Que tá desenhadinho aí. Tá, e infraestrutura para ele, cara? O que a gente vai fazer, já que o... Tá, vamos lá. Já que o equipamento, ele tá lá naquele balcão lá de cima, né? Ou tá no home, eu não sei, afinal, onde é que tu vai desenhar. Tá, beleza. O subwoofer, né? Ou você utiliza um amplificador que ele já tem uma saída para sub, uma saída variável, né? Que tem, no caso, quando você aumentar e diminuir o volume, quando você atenuar o volume das caixas de som, ele vai também aumentar e diminuir do subwoofer, né? Para ter maior comodidade, né? Você utiliza já uma saidinha própria para isso.
Ou, se não, você utiliza o recurso de alguns subwoofers tem, que é a entrada high level, que você pode fazer uma conexão em paralelo com a saída de som que vai para as caixas, e com isso o subwoofer ele consegue captar esse áudio, né, sem influenciar no desempenho da caixa de som, e ele vai conseguir tocar as frequências graves, né? Bom, com Então, isso, não, então só fazendo um parênteses aqui, ó. Eu abri no meu computador aqui a saída do AT-PMR8, ele tem duas saídas de subwoofer, uma saída de subwoofer por zona, já em cabo RCA, né, já em cabo blindado, mas você também falou da entrada high level, a entrada alta para ligar em paralelo com a caixa de som, né? Eu acho que ligar o subwoofer em paralelo com a caixa de som. Eu acho que só é bom daí ressaltar que nem todos os amplificadores possuem essa entrada alta, que aí a gente está falando de ligar o mesmo cabo de caixa de som no subwoofer. Sim. É isso Mas aí, não é né? todos os subwoofers que tem essa entrada, né? É só alguns modelos de alguns fabricantes. Legal, perfeito. Bom, pensando que o amplificador, ele vai ficar, o PMR8, ele vai ficar aqui nesse balcão, então como ele é um balcão baixo, né, 1,20 m, 1,30 m de altura, então não faz sentido, ou no caso você vai gastar mais material se você fizer uma infra, passar pelo teto e depois descer aqui no subwoofer, né? Como esse cliente está em obra, né, então é mais fácil fazer uma infra subterrânea, né, que vai sair aqui da altura da instalação do amplificador, vai passar por baixo do piso dele, do contrapiso, e depois vai para uma tomadinha baixa, 30 centímetros de altura, já para sair esse cabo de sinal de áudio ali. Se o amplificador ficar perto da TV, tranquilo, está muito perto, muito próximo, né? E se ele ficar aqui na parte do home theater, pode ser feito da mesma forma, né? Subterrâneo, ou como aqui já vai fazer infra para poder passar as caixas para o teto, né? Como as caixas de som já vão descer por aqui, pode-se ter uma infra também para ir até o subwoofer pelo teto. Massa. Cara, perfeito. Tá ótimo. Acho que é isso aí. Tá. Opção 2, a gente já tem todos os mesmos dimensionamentos, mas eu quero agora uma opção, cara, econômica, mas eficaz. Tá? Só te dando esse briefing econômico e eficaz. Já quero aqui te dar um direcionamento, cara, que eu pensei aqui, inclusive, para a gente mudar de marca, mudar tudo. Essa opção 2, eu pensei em colocar um RD 240 ou até um Slim 3700. Só para a gente ter uma opção que eu sei que vai divergir aí totalmente até de valores, né? Então, olha só a minha sugestão aí, Fernando, nesse plano B, para a gente não perder esse negócio. Botar um RD 240, acho que ele tem um design legal, 2 canais da Fran, né? Um RD 240 amplificador da Fran. Ele é Bluetooth também. Se o cliente não quiser investir no streamer, na Alexa e tudo mais, acho que com o Bluetooth ele consegue se virar bem. Ele tem entrada ótica também. Isso acho que é algo legal para poder já incorporar no amplificador. 2 canais analógicos, ele precisa levantar para poder aumentar e diminuir o volume individual, mas me veio aqui na cabeça de, ao invés até mesmo por questão de potência do amplificador, a gente manter as 2 caixas do gourmet, mas ali no starcozinho, acho que podia passar para 2 caixas, né? Eu vou talvez a gente não precise alterar isso no projeto, Fernando, porque depois a gente vai mandar um só feitinho na opção 1. Mas acho que o que tu acha dessa solução de usar talvez até uma CI8 da JBL, quem sabe aquela alto-falante de 8 polegadas, e podia usar 4 dessas, né? Sim, esse RD, no caso, a saída dele já é em estéreo, né? Então, é um cabo por caixa de som, né? Que vai ser passado, você não vai ter mistério. Um par de caixas e um canal vai ficar no gourmet, o outro par de caixas a gente joga aqui para a cozinha e está.
Na cozinha Star a gente pode ter como se fosse dois perfis de instalação, né? Ou a gente pode centralizar essas duas caixas como se fosse no meio, né? Na divisa entre os dois ambientes, né? Trazendo uma linha aqui com duas caixas, ou trazendo mais a questão do som ambiente mesmo, né? Trazendo uma caixa aqui na parte da cozinha e outra parte aqui na área do Star. Hein? Legal. Cara, ficou bacana, porque depois eu vou somar aqui a quanto que ficou esse orçamento aqui, certo? E tenho certeza que a gente vai ter uma opção, talvez aí próximo a uns 15 mil reais de equipamento, e a opção 2 é possível que fique em 5 mil reais de equipamento. Eu acho que então não tem justificativa para o cliente ele não executar o projeto. Falando em executar, vamos tentar dimensionar aqui a mão de obra para isso, Fernando. Quantas horas, né, de instalação a gente teria para fazer isso dentro daquela tabela que a gente acaba muitas vezes fazendo para levantamento de mão de obra? Vamos começar lá pelo home theater. Quanto tempo tu levaria de mão de obra? Bom, a gente tem que pensar que no home theater a gente não entra e faz tudo, né? A gente entra por etapas, né? E caminha junto com a obra, né? Então, no primeiro momento você vai entrar, não vai ter nada, vai ter só parede, né? Então, talvez vai precisar até você rabiscar na parede para o pessoal da civil ali executar corte de parede para passar as mangueiras, né? Então, acredito que a gente pode pensar ali em umas 3 ou 4 visitas ali de 4 horas, né? Para poder fazer esse alinhamento, né? Legal. Então, eu tô marcando aqui. A parte 1 seria riscar a parede, ajuste, né, de detalhamento, às vezes, de projeto e tudo mais. Vou botar algo como 4 horas. Passagem de cabo, concordo contigo, já numa segunda visita vai acabar indo para passar cabo em tudo, praticamente, né, Fernando? Sim, sim. Tanto a parte do Star Cozinha Gourmet quanto a parte do Home, né? Bom, 2 pessoas aqui em um dia, né? Bem trabalhado, resolve esse problema, né? Passagem de cabos, chegando até aqui no Home ou a parte do Gourmet Star. Legal. E desse daqui daí já preveja tudo, né? Desde cabo de som, já se certifica, né? Passa o guia se está tudo bem ali para depois, né? Quando tiver menos sujeira na obra, né? Fazer a passagem dos HDMI óptico, né? Antes do pessoal do móvel, né? Legal. Acho que sim, acho que é isso mesmo. Terceira parte, né? Instalação das caixas, certo? Certo, Aí o gesso já está pronto. Geralmente entra junto com o pessoal da luminária, né? Porque sempre tem acertar, né, os pontos da luminária com os pontos com o posicionamento das caixas de som, né? Então também Perfeito. já é mais um dia de trabalho ali. A parte do home até é um pouco mais rápida, né? Porque quando você vai bater aquele fio, né, de alinhamento ou com o laser, você consegue fazer um conjunto de caixas ali com o mesmo apontamento, né? Demora um pouco mais aqui na parte da cozinha gourmet aqui a fazer isso, mas em 2 pessoas, um dia de trabalho aqui também resolve essa parte das caixas. Sempre dando, acho que a super dica pela nossa experiência, até dá para dizer, que primeiro deixa o cliente marcar as luminárias de iluminação mesmo, né? Luminárias, né? Isso. As luminárias. Porque geralmente o cliente gosta de ter, né, um som alinhado com as luminárias. Às vezes um balcão vai um pouquinho mais para o lado e um balcão para o outro, uma mesa de centro, às vezes tem um pendente comprido. Então a gente já caiu nessa pegadinha outras vezes, né, Fernando? E hoje em dia sempre espera marcar a luminária primeiro, né? Sim, o pessoal, quando está fazendo luminária, geralmente a parte de móveis, né? Os móveis aéreos já estão já prontos, né? Então, já aconteceu já em cliente que a gente marcou as caixas e depois teve que trocar lá por causa que ele aumentado o tamanho do móvel, não passado à frente a informação, né? Então, isso ficou num projeto antigo dele.
Quarta parte e última é o setup, né? É o setup, é montar tudo, né? Montar amplificador daqui, amplificador, o receiver, montar a TV, né? Ligar os cabos de HDMI, né? Fazer toda essa preparação, ajeitar os cabos bem certinho, essa é a parte mais demorada. Eu diria que a gente vai gastar um dia e meio, né? Basicamente um dia só para deixar a parte do home pronta, para deixá-la bem ajustado. E junto já faz uma ligação do gourmet e mais um meio-dia ali, que é a parte de testes ali, ajustes, né? Legal, legal. Concordo. Acho que o home dá para montar um pouquinho mais rápido, mas ao mesmo tempo é bom a gente ter uma gordurinha, né, na hora do orçamento. Então a gente está cotando aqui por volta de 32 horas de trabalho. Vamos levar em conta que esse cliente que está na nossa cidade, a gente não vai cobrar nenhum deslocamento. Hoje a nossa hora técnica padrão, ela está deixa eu botar aqui, hora técnica, depois eu vou mandar provavelmente esse PDF aqui junto, ela está em R$ 120 a hora. A gente está falando numa cobrança ideal de mão de obra 3.840. Eu vejo que está o cliente adquirindo todos os equipamentos, né, todo o pacote com a gente. Eu acho que está um valor justo para cobrar de mão de obra 3.800. Talvez aí com uma negociação daria para baixar por R$ 3.200 para fazer a instalação de de tudo isso, né? Se ele não, até dos dois setores, né, do home e de todo o seu ambiente. Se ele não comprar os equipamentos com a gente, por algum motivo, trazer de fora, comprar na internet, qualquer outra coisa do tipo, eu já vejo que a mão de obra daria para pensar em algo como 150 a R$ 180 de mão de obra, que aí a gente estaria, acho que chegando muito provável aqui perto dos R$ 5.000 de mão de obra, que é uma forma aí de prestar toda assessoria, projeto, e às vezes não vender os equipamentos, que é algo que a gente fez isso há muito tempo, né, Fernando? A gente, Sim. Antes mesmo de ter equipamento no estoque, né, às vezes em virtude do e-commerce, até à medida que durante os anos a gente foi crescendo e foi tendo estoque, hoje a gente praticamente acaba vendendo equipamento, mas foi algo que nem sempre foi assim, né? Foi uma maturidade aí que a gente foi tendo, um crescimento que a gente foi tendo. Teve uma época que, não sei se tu recorda, mas que a gente às vezes fornecia só uma parte dos equipamentos e o cliente acabava entrando com as outras coisas, né? Sim, sim. Já algumas vezes, alguns clientes já foram viajar com a família para os Estados Unidos ou Europa, né? E acabaram trazendo algumas malas ali de caixas de som, receivers, né? E a gente entrou ali só com a parte fina ali mesmo, que é alguns cabos HDMI, cabos de som, condicionador de energia, porque os nacionais se sobressaem, né? Já que eles já têm mais ajustes para a nossa energia elétrica que os estrangeiros, né? Legal. Vamos lá. Cara, muito bom. Eu fiz aqui uma tabelinha que eu vou depois preencher com os preços para a galera, acho que ter uma noção de tudo que a gente falou. Falamos aqui de duas opções de som ambiente, uma com multi-room, com aplicativo e tudo mais, numa proposta mais top, uma outra proposta mais enxuta. Falamos aqui também da estimativa de mão de obra. Cara, tá muito bom, muito completo. Cara, vamos passar para o apartamento, que a gente conversou bastante. O apartamento é um pouquinho mais enxuto, se tu quiser ir abrindo. Uhum. Por que eu escolhi também e te pedir para você separar duas propostas aí, dois projetos até um pouco diferentes? Porque agora a gente tem um apartamento que dá para se dizer que é mais até o dia a dia, um apartamento menor, uma família um pouco mais compacta, de um cliente que é um estudo de viabilidade de home theater. Ele já entendeu que ele não quer colocar um eletroeletrônico comum lá na casa dele, aquela coisa toda, e a gente quer mostrar para ele, eu te pedi para fazer
3 sugestões para esse cliente. A primeira sugestão, que seria mais completa, seria um 5.1 com zona 2 ou zona B, levando em conta que ali na planta, perto daquele lavabo, ele poderia ter uma segunda televisão, quem sabe, lá na direita, aí onde está marcado que é um quadro, se eu não me engano, é isso mesmo. Isso. Seria uma ideia que eventualmente ele poderia pensar e queria entender o preço. Uma sugestão 2 seria um 5.1 tradicional. E uma sugestão 3, que é, digamos assim, para não perder negócio, seria uma soundbar no home e na varanda, se ele tiver ali na sala de jantar, se ele tiver a televisão, um HDMI TV, e se ele não tiver a televisão, nós podemos pensar numa caixa de som Bluetooth embutida no teto, né? Primeira sugestão, Fernando, para a gente também passar, e talvez nessa vez já não vai entrar tão detalhado. Premissas de projeto para um 5.1 com zona B ou zona 2. Vou deixar tu explicar. Tá, beleza. Premissa de projeto é trabalhar com um equipamento só. Oi? Integrando a televisão, por favor. Tá. Um zona B ali ou um zona 2 ali, né? A gente parte de um equipamento só, um receiver, que vai fazer tudo isso, né? Vai ter o recurso para poder fazer o 5.1 na sala, né? Com o subwoofer. E vai ter também ali uma segunda saída de som ali, né? Que vai para 2 caixas em estéreo aqui nesse segundo ambiente. Como o ambiente ele é totalmente integrado em um ambiente pequeno, né? Então, um zona B fica viável, não vai perder em nada com zona 2, porque ele vai somente habilitar e desabilitar, né, essa segunda caixa de som e trabalhar com todos, né, no mesmo conjunto, né? Sendo um all-channel estéreo aqui no home, mais as caixinhas de sobrepor aqui. São todos cabos individuais, né, que vão ali por home e tudo centraliza ali na parte do móvel do home ali da TV. Zona B, a gente está copiando, né, o som da zona principal, só que com volume diferente. Geralmente os receivers zona B, eles possuem espelhamento de vídeo. Zona 2, a gente teria a possibilidade de botar outra música, né, outro som independente na segunda zona, e os receivers que possuem essa saída secundária HDMI, pode ser um HDMI espelhado ou até mesmo em receiver de um pouco mais alto nível, nós teríamos saída individualizada, com controle também individual da imagem, né? A gente já estaria falando hoje de um setup, acredito que por volta de uns 25 mil reais, né, Fernando? Se eu não estou enganado, né? Nos preços atuais de receiver, né? Sim. O tipo de ligação ali, né? A gente deve se preocupar ali na parte do home, né? Que vai chegar todos esses cabos ali, né? A interligação com a TV via HDMI ARC, que é o comum de um home, né? Nessa segunda TV, né? Desse gourmet, a gente trabalha com esse retorno de áudio, né? Normalmente ele é óptico. Ou a gente pode trabalhar com um cabo óptico grande, né, dessa TV indo até ali no receiver, né, ou utilizar um DAC, né, e fazer transmissão via um cabo Philips ali, estéreo, né, até chegar na conexão do receiver. Ou tu chegou a falar, ou um transmissor com DAC embutido, né? Também tem essa possibilidade, que daí junto com... Legal. Junto com esse cabo HDMI, isso que você falou? Isso, porque, né, para buscar o som na primeira opção, para buscar o som da televisão da zona 2. Isso, usar o smart dela. Perfeito. Isso, para usar o smart dela. Pega a saída ótica, liga um DAC, converte de ótico para analógico, passa um cabo Philips, que é aquele Philips, se digitar cabo Philips já vai aparecer um cabinho duplo, blindadinho, coloca RCA na ponta e tudo certo. E a segunda opção, um transmissor via cabo de rede, que ele converte o sinal ótico
passa via cabo de rede, do outro lado um receptor que transforma em analógico e liga da mesma forma, né? Sim, tem várias possibilidades para esse caminho aí. Tá. E claro, né, se quiser ligar um cabo óptico de 20 metros, nesse caso desse apartamento que não é muito grande, também é possível, né? Sim, Então tá. Eu acho que talvez tu ia lembrar, só que talvez valha a pena só confirmar, né? Conferir que conforme o nível do teu receiver, zona B, zona 2, se for um zona B de entrada, geralmente ele não converte o sinal digital digital. para a segunda zona, né? Então, Sim, receivers mais modernos com segunda zona, com zona 2 de áudio e vídeo, com certeza já possuem um DAC incorporado, que é essa questão de ligar um cabinho óptico direto para a zona 2, né? sim, sim. Daí, se ele não tiver esse recurso aí interno, daí utiliza um DAC, né, antes da conexão com o receiver daí. Boa, Transforma para verdade. analógico. Tá. Segunda sugestão, que inclusive eu acho que é o que o cliente está mais inclinado a fechar. Um 5.1 Tradiça na sala sem muito erro. Ele quer ter uma boa qualidade de áudio, 5.1 nessa sala. Como é que tu faria, Fernando? De entrada, o 5.1 de entrada. 5.1 de entrada, caixas de som totalmente no teto, que elas têm um custo mais barato do que caixas bookshelf. Utilizaria o subwoofer, né, onde, como a sala é pequena, né, talvez um de 8 polegadas já é o suficiente para esse ambiente, pensando só nele, né. Cabos de 1,5 milímetro, né, todos individuais, passando pela infra, chegando até no receiver. E caixinha de 6 polegadas ali, tanto as anguladas da frente, né, as 3 anguladas na frente, quanto as 3 flats retas atrás ali. É sempre aquela coisa, né? A gente precisa, a gente domina o conceito de montar uma sala de home, mas a demanda dos apartamentos atuais, elas fazem com que a gente siga as premissas e adeque arquitetonicamente para o cliente perder menos, né? Às vezes a Isso, gente não tem, exatamente. às vezes a gente não tem o posicionamento ideal perfeito da surround ou da frontal, mas a gente vai seguindo as métricas para ir deixando o mais próximo possível, porque ele está entendendo, ele está ciente de que ele tem uma sala multifuncional e a gente precisa só fazer o nosso trabalho de forma que ele perca menos, né? Se é que dá para dizer dessa forma, né? Sim, muitos clientes vêm que chegam até a gente, né? Eles vêm com uma ideia de ter um sistema de home ideal para ter o melhor rendimento. A gente chega com a ideia de trabalhar com caixas bookshelf, com um subwoofer um pouco maior, mas daí quando bate na decisão do cliente ali, né? Que vai ser, sei lá, arquiteto está junto, a esposa, o companheiro do cliente está junto, essa ideia é reprovada, né? Por conta de muitos falam assim, não quero esse trambolho de, sei lá, 30 centímetros por 20 na minha sala ali, com o meu design todo clean, reto. Então, nessas premissas ali, a gente joga as caixas por teto ali e adequa ali também junto em harmonia, né, com os objetos que ele tem a mais, né? Estantes, iluminação, sei lá, ar-condicionado. É isso, acho que esse também é isso que é uma das funções do nosso trabalho de especialista, né? É de justamente adequar essa demanda, né, do cliente, dando as melhores soluções. Acho que é isso que tem valor, é isso que vai fazer com que a gente também conquiste o cliente e leve o negócio para frente. Cara, vamos lá. Terceira opção que eu vou apresentar para o cliente vai ser de uma soundbar e um som ambiente no gourmet dele. Cara, acho que soundbar nem precisamos falar muito, a gente tem basicamente Uhum. soundbars de 2 canais,
de 5 canais, tem soundbar lateral removível, tem soundbar agora de 9 canais. Cara, acho que não vem tanto ao caso, porque é quase que casar o bolso do investimento do cliente. O que eu sempre comento é o seguinte, né? Todas as soundbars, elas possuem tecnologia de simulação. Todas as soundbars, elas possuem tecnologia de simulação do envolvimento surround. Isso se dá através de um atraso dos alto-falantes laterais com os alto-falantes frontais. Cada tecnologia desenvolve o seu protocolo de tridimensionalização, se é que dá para dizer assim, para poder de virtualização, de virtualização para poder virtualizar então esses 5 canais, mas de um emissor só frontal, né? Salas simétricas e com parede atrás do sofá se beneficiam das opções mais reflexivas. Então, se a gente for falar talvez da 5.1 Multibeam, se a gente for falar da 9.1 da JBL, são tecnologias muito fortes de reflexão que, se for uma sala simétrica e fechada, bate na parede, bate no teto, bate na parede traseira, melhora a experiência. Legal. Dito isso, acho que a solução agora de som ambiente para esse gourmet. Vamos primeiro falar do RD HDMI TV, amplificador novo no mercado, com entrada HDMI ARC, para a gente deixar escondido atrás da televisão, ligação via HDMI, e já liga o som ambiente as 2 caixas de som aí, né? Tu tem um aí, Tem, tá na minha bancada de testes aqui, né? Equipamento novo. Dá então, uma leitura do aqui, equipamento, né? Aí. Então tá, ele consta aqui, né, a conexão das caixas de som, né? Existe um Euroblock, né, que faz a conexão dele. Ele tem uma saída para subwoofer, então ele tem um corte de 200 Hz já nesse, como se fosse um LFE de receiver. A entrada HDMI ARC, que daí ele não vai gerar imagem, tá? Então ele não tem um streaming interno que vai gerar imagem, ele só vai coletar, né, esse áudio quando a TV estiver emitindo algum áudio via ARC, e ele aceita comandos SECs, né? Então ele vai ligar e desligar junto com a TV, e o controle do volume, né? Que você dá no controle da TV, a TV vai passar esse controle via SEC pelo HDMI, e ele vai aceitar esse comando, né? Uma entradinha óptica, cabo óptico, caso a TV não tenha ARC ou você está utilizando algum outro tipo de sistema, né? Deixa eu ver aqui. Uma entrada auxiliar analógico via P2. Acho que aqui vai conseguir ver melhor. Aqui é um botãozinho de source dele. O botão de power e a entrada da fonte de alimentação dele. Que, diga-se de passagem, a gente fez um teste colocando uma Alexa nessa entrada auxiliar e ficou muito bom, né? Já, inclusive, esse equipamento está sendo já aí a gente tá colocando ali muito projeto, né, Fernando? Sim. O mercado estava sedente por um equipamento que tenha conexão com HDMI, né, para ter todos esses recursos do ARC junto, né, e uma solução para som ambiente, né, basicamente. Legal. Tá. E a segunda opção, a gente poderia colocar um amplificador Bluetooth no teto. Como é que funciona esse lance aí? Isso, amplificador Bluetooth é um aparelhozinho que ele fica escondido dentro do teto, ele não precisa estar visível. Ele só tem uma conexão de tomada, então ele só tem uma tomadinha nele. Do outro lado ele tem a saída para 2 caixas de som em estéreo, né? Pode ligar até 4 caixas, né? 2 por conexão, mas o ideal mesmo é ligar só 2 caixas. Você pode deixar ele no lugar mais próximo que você vai utilizar, né? Por exemplo, assim, nesse projeto vai ser bem comum as pessoas estarem aqui ou na cozinha, né? Nesse balcão, né? Então eu posicionaria ele nessa região aqui, né? No teto. Ele pode ficar do ladinho dessa caixa de som, né? O mesmo buraco da caixa de som que abre para instalar ela, eu já posso fazer a conexão do equipamento e deixar ele aqui nessa região. E passar o cabinho de som, né? Lançar ele por cima do gesso para chegar até na segunda caixa, liga as 2. Uma dica de instalação:
é você fazer com interruptor de iluminação. Então, você verifica onde é o ponto de luz mais próximo que você vai ter, né? Um exemplo, se o cliente vai ter aqui nessa parede, que é bem comum aqui, ele vai ter um botão para poder ligar e desligar a luz da cozinha, sala de estar, o jantar aqui, né? Então, você pode deixar um tic-tac, né? Um interruptor, só que em vez de ele ligar uma iluminação, ele vai ligar uma tomada fêmea, dessas de extensão mesmo, que vai estar aqui na região dessa caixa de som. Aí, com isso, você vai poder ligar e desligar esse equipamento por uma eventual manutenção, ou não quer deixar ele ligado constantemente para fazer com que a vida útil dele dure mais, né? Você pode estar sempre ligando e desligando esse interruptor quando necessário. Legal. Que é a grande premissa, né, de um sistema desse, é o ponto de tomada em cima do forro e pronto, né? Isso, bem, A bem gente, simples a situação. a gente já viu até cliente que ligou, que pediu para a gente ligar em paralelo com a lâmpada, né? Liga a lâmpada, liga o amplificador, né? Porque resolveu instalar depois, né? Sim, sim. Ah, legal. E aquele exemplo que eu sempre gosto de dizer que fica que nem carro, entra no ambiente. Eu sempre comento também, pô, eu acho que eu uso todo dia isso lá em casa, tem no meu banheiro, uso todo dia, é muito bom, já virou prático, já entrou na rotina. E a gente tem simulações também legais que já fizemos com conexão também via Bluetooth com assistente virtual, né? Tanto Alexa como Google, né? Sim, tem um vídeo que eu fiz aí que tá no nosso canal que exemplifica bem essa solução aí. Cara, muito bom, foi excelente. Acho que falamos da casa de forma bem detalhada, inclusive valores de mão de obra e duas opções divergentes aí de orçamento e até de qualidade de produto. Depois a gente entrou mais a fundo, a gente entrou daí nesse apartamento dando 3 sugestões de um home 5.1 com zona B ou zona 2, 5.1 e a opção 3 aí de soundbar mais BTA1. Tem alguma consideração final, Fernando? Só falar mesmo que instalação de som parece ser um bicho de sete cabeças, mas na verdade, se você seguir algumas regras básicas de instalação, você vai conseguir, desde instalar um simples amplificador Bluetooth que vai ficar no teto, até um sistema de home numa sala dedicada e vai ter o melhor rendimento possível daquele ambiente. E você vai tirar aquele que é bem gratificante, né? Que é aquele efeito wow do teu cliente, né? Legal. Cara, isso aí é algo que a gente sempre bate aqui, né, na tecla, né? Dá pra gente chamar assim o over delivery, né? Seja entregando mais do que o cliente quer, ou seja, ele realmente se surpreendendo com o que a gente montou, né? Com o que a gente fez, né? Tem que ter essa margem, e eu acho que ter as premissas corretas de projeto faz com que depois também você não tenha nenhuma surpresa na hora da implementação, né? Sim, com isso dali que teu cliente vai falar de você, ele vai lembrar de você em todas as conversas, de todos os eventos que ele fizer, o churrasquinho na casa dele. A arquiteta que você trabalhar com um projeto, ela vê teu posicionamento, né, de trabalho, também vai conseguir te indicar para outros clientes. Isso é bem natural acontecer. Então tá, vamos ficando por aqui, agradecer a todo mundo que nos acompanhou, dizer também que a gente fica à disposição e obrigado aí, Fernando, super prazer aí poder compartilhar contigo. Um abraço, Imagina. até mais, Valeu, valeu tchau, galera, tchau. tchau, tchau.